Seja bem-vindo, Dr. Marco André, pela sua presença. A palestra do Marco André vai ser Visão Geral dos Pontos de Convergência das Várias Vertentes da Psicanálise. E ele trouxe como presente para todos os congressistas que estão aqui, né, um livro, todos vão ganhar, que eu vou passar agora. É um livro chamado Instrumentos da Beleza, para ler nos momentos em que a fé e a esperança enfraquecerem. É de autoria dele, tá? E todo mundo vai ganhar esse presente, vou começar a distribuir agora. Hoje nós vamos sortear também o livro Psicanálise da Religião, o Cristianismo no Divã, do Gilberto. Ele fez uma doação de um livro para poder sortear com vocês também, tá bom? Então, quero agradecer muito o convite. E nós vamos falar sobre várias vertentes, né, da psicanálise. E aqui eu só vou fazer uma rápida apresentação minha, né? Nós vamos trabalhar hoje com uma visão geral dos pontos de convergência das várias vertentes da psicanálise. Meu nome, né? Eu sou doutor em psicologia pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Mas a gente acabou de voltar do almoço, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, no sentido, eu vou colocar um vídeo só para mostrar para vocês o que o psicanalista está enfrentando hoje. Então, nós temos várias teorias, eu vou falar dessas várias teorias e o ponto de convergência delas, mas, às vezes, o que acontece em situação de consultório. E isso não é uma realidade tão distante, né? Podemos dizer assim... Eu posso falar meio ironicamente, em São Paulo tem isso, mas acho que aqui, né, um povo mais evoluído, não tem nada disso, né? Vamos ver aqui. Ilustra as novas realidades, né? E o que o psicanalista está enfrentando no consultório, está lidando no consultório. São situações muito diferentes. A base é sempre Sigmund Freud, evidentemente, mas eu vou mostrar toda essa evolução até chegarmos hoje no que é chamado de psicanálise contemporânea, né? Então, aqui, né? Esse aqui. Ok. Bom, eu nasci em Viena, que é o berço da psicanálise. Meu pai é o psicanalista Norberto Kepp, acho que alguns de vocês conhecem de livros, alguma coisa assim. Minha mãe é a neuropsiquiatra Waltraud Zellner Kepp, já falecida, né? Ela faleceu em 2005. E, além de ter vindo para o Brasil, uma das experiências internacionais mais importantes que eu tive foi de atendimento psicanalítico em Nova York. E aqui já podemos falar um pouquinho de legislação, né? Vamos trabalhar com esse tema, porque é o tema do fórum, né? Em Nova York, meu pai chegou lá para atender, para começar a atender clientes. Ele ficou muito famoso porque ele fez algumas exposições numa feira que se chamava lá Whole Life Expo. E essa feira trazia, né, todas as novidades e tudo mais. Então, chamou muita atenção e iria trabalhar lá. Então, ele chamou um advogado para começar a trabalhar. O advogado disse para ele, olha, o senhor está sonhando, o senhor vai ter que fazer exame de proficiência, exame de inglês. O senhor pensa que aqui nos Estados Unidos é de qualquer jeito? Né? E ele falou, meu pai só disse o seguinte, você vai voltar aqui e vai dizer que eu posso me registrar como psicanalista agora. O advogado foi, pesquisou a lei
voltou e registrou ele como psicanalista. Porque a situação dos Estados Unidos é a mesma do Brasil. Deixa eu trazer alguns dados históricos que são muito interessantes e que está no meu livro Curso de Psicanálise. Sobre o livro, eu estava falando com o Alberto o seguinte. Esse livro estava completamente esgotado, né? Aí, de repente, eu tinha trabalhado numa outra clínica, né? E o pessoal da clínica disse que encontraram debaixo da escada esses livros de novo. Então, ressurgiram, né, do nada. Então, eu trouxe... Esses eu não vou dar de presente, mas eu vou fazer um preço super camarada para quem quiser, tá? Para estudar, que é o curso de psicanálise. E esse livro tem toda a história da psicanálise, né? Então, está no livro o seguinte. O Freud teve o seguinte problema com um aluno dele, que era o Victor... teve problema com o Victor Tausk, mas também... na época era Theodor Reich, com Theodor Reich. O Theodor Reich, ele foi na prefeitura se registrar. E aí, na época, só tinha registro médico. Então, o Freud e o Reich não era médico. O Freud não queria psicanálise só para os médicos. E aí, o próprio Freud foi na prefeitura explicar o que é psicanálise. E aí começou a ter na prefeitura de Viena o registro de psicanalista, que não exigia ser médico. E o embate com os médicos se prolongou, especialmente com os médicos norte-americanos. Eles queriam a psicanálise para a medicina. E o Freud entrou nessa contenda diretamente. Então, ele disse que não, que a psicanálise não era apenas para médicos, mas para todas as pessoas, para todas as áreas. Inclusive, ele tinha a impressão que um filósofo podia entender melhor a psicanálise, muitas vezes, do que um médico, né? Uma pessoa de ciências humanas ainda não tinha psicologia naquela época. Então, só para a gente ver a origem do problema. E a briga foi muito forte com uma organização norte-americana que queria deixar a psicanálise dentro da medicina. E essa época também chegou no Brasil. No começo, os médicos queriam assambarcar a psicanálise e não conseguiram também. Então meu pai começou a trabalhar lá nos Estados Unidos, né, em Nova York, e o advogado voltou e disse: o senhor tem razão, o senhor vai começar a trabalhar aqui tranquilamente, o seu registro está aqui, assina aqui, o senhor já está registrado. Por quê? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos é uma profissão reconhecida, porém não regulamentada. Para uma profissão ser regulamentada, normalmente ela precisa de um conselho, precisa ter alguns órgãos que regulamentem. O sindicato faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, mas normalmente é o conselho que vai regulamentar. Então, nós não temos conselhos, então temos sindicatos muito fortes que fazem um trabalho muito importante na psicanálise no Brasil. Então, meu pai... Então, o que nós fazíamos lá? Meu pai começou a trabalhar lá e nós fazíamos um rodízio. Então, ele ficava um tempo lá, voltava para o Brasil. Quando ele vinha para o Brasil, eu ficava lá. Então, nós ficávamos revezando aqui Brasil, Estados Unidos. E aí deu para ver muito também dessa psicanálise norte-americana, que é diferente da brasileira. Existe uma geopsicanálise. Cada país tem uma psicanálise específica. Isso é muito conhecido. Por quê? Porque tem uma mentalidade específica. Então, a psicanálise do Japão também é diferente. E o Brasil é um país onde a psicanálise floresceu muito, né? E também minha mãe, a neuropsiquiatra Waltraud Zellner-Kepp, ela também me trouxe muitos fundamentos, né, dessa psicanálise. E essa experiência internacional mais importante foi o meu atendimento em Nova York,
de 1983 a 88, eu fazia esse revezamento com meu pai, inclusive fazendo um programa de TV na Manhattan Cable TV, Channel C, e esse programa a gente divulgava uma psicanálise na época que era a linha do meu pai, a psicanálise integral. Então, nós divulgamos essa linha de psicanálise. Deixa eu só... Bom, então, aqui existem os paradigmas da psicanálise. Vamos lembrar que o cientista que falou de paradigma, e esse é um assunto importantíssimo na atualidade, foi um cientista chamado Thomas Kuhn, num livro chamado Estrutura das Revoluções Científicas. Cada ciência tem o seu modelo científico ou seus vários modelos científicos. Deixa eu fazer aqui um paralelo com a física. O paradigma fundante da física é o paradigma newtoniano, Newton, né? Isaac Newton. Ele que fez as primeiras formulações dentro da física. E depois surgiram outros modelos. Então, tem o modelo de Einstein, né? Tem o modelo quântico. Einstein discordava em muitos aspectos do modelo quântico, porque Einstein era teísta, ele acreditava em Deus, então ele buscava na ciência Deus. Então, ele achava que o modelo quântico era muito probabilístico, ele até usava muito uma frase, Deus não joga dados. Então, ele preferia o modelo dele, evidentemente, e tinha algum embate muito forte, isso é muito conhecido com os quânticos. Agora, tem o modelo quântico. Então, se na física você tem alguns paradigmas, então, paradigma newtoniano, paradigma do Einstein e o paradigma quântico, na psicanálise é a mesma coisa. Nós temos um paradigma fundante, que é Sigmund Freud, e ele vai ser o elo para todos os demais trabalhos em psicanálise, né? Então, Freud começa a psicanálise e traz os fundamentos, traz toda a profundidade que a psicanálise tem. A psicanálise é uma investigação profunda, né? Ela não quer ver apenas o comportamento, ela quer conhecer o inconsciente. Nós vamos mostrar isso, uma síntese do modelo freudiano. Depois surge Melanie Klein. Melanie Klein é uma dessas pessoas um tanto quanto injustiçadas, porque foi uma mulher genial, fez um trabalho genial, inclusive eu trabalho muito com personalidade a partir de Melanie Klein, e vou dar um exemplo para vocês, né? Vou usar essa garrafinha como para dar o exemplo. Foi o seguinte, tinha um casal, porque eu atendo casais, né? E isso é um desafio. Olha, isso é desafio. Isso é punk. Atender casal é um grande desafio. Então, realmente, a gente precisa se preparar para isso, estudar e ter uma prática clínica muito intensa, porque é uma situação muito difícil, né? Se você atender uma pessoa, você está lidando com psiquismo, imagina 2 simultâneos e dialogando. Então, é complicado. Mas... Então, esse casal estava conversando. E aí, depois de uns 10 minutos de conversa, só entre eles, né, eles perguntaram, qual é a nossa personalidade? Eu achei uma pergunta inusitada, né, um casal nipônico, japonês, mas achei interessante. Puxa, querem saber personalidade. Aí, o que eu fiz? Estava um sentado do lado, outro sentado do outro. Aí eu joguei um objeto no chão. E falei assim, a personalidade de vocês é simples assim. Caiu esse objeto, tem uma coisa errada. Ela vai achar que o culpado é ele. Não estou generalizando, mas naquele casal era assim. Ela vai achar que o culpado é ele. E ele vai achar que o culpado é ele mesmo. Porque ela tinha uma personalidade que a Melanie Klein vai chamar esquizoparanoide. É um termo forte, mas que quer dizer o seguinte, é uma personalidade projetiva. Porque
Vamos pensar o seguinte, aí vai facilitar bem a compreensão dessas personalidades de Melanie Klein. Todos nós percebemos que o mundo tem alguma coisa errada. Só que tem um tipo de pessoa que acha que o problema está nos outros. Então vamos supor que eu seja um professor bem esquizoparanoide e essa tampinha caiu. Como é que eu vou reagir? Poxa, mas vocês não colaboram, hein? Vocês não ajudam, poxa vida. Estou aqui dando aula e vocês não fazem nada? Vocês nem pegam. Então esse é o esquizoparanoide. O problema está no outro. Já o depressivo é mais introjetivo. Personalidade depressiva é mais introjetiva. Então acha que é ele o errado. Então, se eu fosse bem depressivo, eu já chegava aqui pedindo desculpa. Gente, pelo amor de Deus, me desculpe, eu quero dar uma boa aula, mas veja bem, eu fiz o máximo. Então, eu vou pedir desculpa porque eu me sinto muito culpado. Porque é a segunda posição. Tem alguma coisa de errada no mundo e eu tenho a ver com isso. Tá? Então, essa descrição de personalidades ajuda muito a gente trabalhar com personalidades em psicanálise. Então eu falei isso para o casal, e o casal falou, mas como é que você adivinhou? Eu falei, não adivinhei, eu estava observando. Eu não faço adivinhação aqui. Então eu estava observando. Por quê? Mas ela falou, mas explica mais. Não, você está o tempo inteiro falando dele, como se ele tivesse tudo errado, e ele está se justificando. Então é muito fácil entender. Nesse caso, a esquizoparanoide era mulher. Mas, às vezes, é invertido. Às vezes, o esquizoparanoide é o homem e a mulher é mais depressiva. Então, isso é muito importante. E, por um bom período, na clínica do meu pai, tinha essa investigação de quem é mais esquizoparanoide e quem é mais depressivo. Deixa eu até fazer aqui uma rápida visão. Deu para entender bem o que é o esquizoparanoide e o depressivo? Então, vou apontar para algumas pessoas, vocês vão dizer que personalidade vocês tendem mais. Porque é o seguinte, existem pessoas muito esquizoparanoides, indivíduos mais centrais, e indivíduos muito depressivos, indivíduos mais centrais. Mas a gente sempre tende para um lado ou para o outro. Ou a gente mais projeta, ou a gente mais introjeta. Você, por exemplo, o que você acha que você é? Paranoide. Você? Mais depressivo. Eu acho que o pessoal está acertando. Depois eu digo por quê. Você? Já foi muito depressivo e agora, como é que você está? Não, mas agora você está um pouquinho... Tá. Então... Você está indo para uma posição mais central, mas a gente sempre fica para um lado ou para o outro. Você acha que... O outro, tá. Foi para outra posição, mas numa posição mais central. Então, esse simples exercício prático, essa constatação, nos ajuda bastante a descobrir o seguinte, que personalidade nós temos, e é mais ou menos o seguinte, quando você trabalha com o seu cliente, trabalhando com personalidade... Você tem que dar uma injeção de paranoia no depressivo. Porque é o seguinte, o depressivo, ele, por exemplo, ele vai para casa, leva bronca, né, da mulher, leva bronca do chefe, todo mundo ataca ele, e ele não reage adequadamente porque ele acha que está todo mundo certo. Ele tem um grande sentimento de culpa. Já o esquizoparanoide, ele agride todo mundo e acha que está certo. Afinal de contas, as pessoas não fazem nada direito. Mas os outros, ele não, ele é ótimo. Porque ele mais projeta do que introjeta. Então, realmente, a Melanie Klein fez essa descoberta das personalidades, né? Então, esquizoparanoide, depressiva. E eu vou fazer uma síntese de cada um desses autores. Do Freud, nós tivemos uma influência em todos os demais. Então, o elo aqui é o Freud. Mas ele traz uma influência muito grande em Lacan. Lacan é uma coisa interessante.
Lacan é interessante. Quando você vai assistir um professor lacaniano dando uma aula, mas um lacaniano daqueles de carteirinha, né? Você, num determinado momento da aula, você pensa assim, bom, ou eu sou burro, porque eu não estou entendendo o que esse cara está falando, né? Essa é uma possibilidade, ou esse cara não está falando A com B, porque não é incompreensível. E eu diria para vocês o seguinte, que tem muitos lacanianos que ficam só repetindo o chavão. E realmente não estão falando A com B. Porque é o seguinte, tem uma característica do esquizoparanoide, que é muito extremado, que é o seguinte. Ele faz discurso, todo mundo aplaude, mas ninguém entendeu nada. Então ele fala assim, eu vou dar um exemplo, né? Refutando as falácias psicogenéticas que englobam vetores realmente dificultantes do processo. O que eu falei? Porcaria nenhuma, mas vocês acharam lindo. Nossa, esse entende das coisas. Entendo porcaria nenhuma. Porque quem entende é o que torna fácil. Falar difícil é fácil. É só você pegar os termos da moda. Ah, estão falando agora muito de complexidade. Vamos falar de complexidade? Que bonito, né? Mas esse não entende bem. Então tem muito lacaniano que é assim, que começa a falar difícil, mas ele mesmo não está entendendo muita coisa. Então, para entender Lacan, é um caminho difícil, mas é um caminho possível. E eu vou mostrar como a gente pode entender Lacan por um caminho possível. Não é fácil, mas é possível. Tem um outro autor chamado Bion, que também tem muita relação com a minha família. Bion foi professor tanto do meu... meu pai estudou muito Bion. Nós vimos uma aula de Bion na Sociedade Brasileira de Psicanálise, e minha mãe foi aluna de Bion na Universidade de Viena. Bion tem uma raiz kleiniana e freudiana. Então, Bion diz assim, meu trajeto é Freud, Melanie Klein e meu trabalho. O Winnicott também tem uma grande influência de Melanie Klein, foi aluno dela, mas também Freud, Melanie Klein, Winnicott. Então, o paradigma fundante da psicanálise é Freud, e a partir deste paradigma nós podemos entender a psicanálise, né? Porque a psicanálise investiga a loucura. E falando de loucura, me ocorrem algumas histórias, né? Histórias que... Vocês imaginam, filho de psicanalista, que eu assistia a palestra do meu pai desde os 7 anos de idade, né? Eu ficava vendendo apostila no fundo da sala, e ele fazendo a palestra e achando, bom, a criança não entende. Acho que entende, sim. Não entende uma coisa ou outra, mas a maior parte das coisas eu entendia, então eu ficava lá ouvindo as histórias, né? Então, diz que uma vez, numa clínica psiquiátrica, tinha 2 internos, vamos usar um termo bonito, né? Vamos valorizar o pessoal, né? Internos, vamos usar esse termo, né? É mais bonito do que louco, né? Então, um chegou para o outro e disse assim, bom, hoje eu vou sair aqui da clínica, porque hoje, finalmente, eu descobri que eu sou São Pedro. E, com isso, eu fiz a minha grande descoberta, então vou sair da clínica hoje. Aí o outro falou, não, calma, essas coisas a gente precisa pensar um pouquinho mais, espera um pouquinho, não, fica aí, conversa com o psiquiatra, conversa com o enfermeiro. Não, eu descobri que eu sou São Pedro, estou falando sério. Não, eu sei que você está falando sério, mas fica um pouquinho mais. Não, mas eu estou falando sério, tenho certeza. Não, mas cala a boca, eu estou falando sério, eu sou São Pedro. Aí o outro falou, bom, mas quem te deu essa garantia? Aí ele falou, Deus. Aí ele se vira para ele e fala, eu? Quer dizer, nos sanatórios é muito comum a pessoa se identificar com grandes personagens históricos, né?
que é um aspecto da loucura, que é a megalomania, a mania de grandeza, né? E nós vamos estudar aqui a patologia humana. Agora, Freud nos dá 2 grandes sustos na vida. E isso eu passo para todos os meus clientes. Porque quem não levou esse susto ainda não aterrizou. Tem gente que ainda se assusta com o comportamento humano. Não aterrizou, não percebeu o planeta que está. Tá? Então a gente tem que descobrir que planeta é esse que a gente está vivendo. Então é o seguinte, primeiro susto. Todas as pessoas são no mínimo neuróticas. Todas as pessoas são no mínimo neuróticas. É um susto porque, André, mas é aquela sociedade bonitinha que a gente aprendeu na escola, né? Que todo mundo é voltado para o bem, que todo mundo quer fazer o bem comum, que as pessoas poderiam se abraçar e dar a mão na rua. E essa sociedade que a gente aprendeu na escola? Essa não existe. Essa é um projeto, quem sabe um dia, mas por enquanto não tem. A história da humanidade é uma história de guerras. Aí você fala, não, André, você está exagerando. História da Grécia. Se você for estudar a história da Grécia, demarcada pelas guerras. Ah, mas o Sócrates... Não, Sócrates estava num período de paz. Administração do Péricles. E mesmo assim, em período de paz, ele teve que tomar cicuta. Então, primeiro, é a frase que o Caetano Veloso coloca numa música dele. De perto, ninguém é normal. Pronto. De perto, ninguém é normal. Então, primeiro susto. Todas as pessoas são, no mínimo, neuróticas. E podem ser psicóticas e até psicopatas também. Bom, aterrizamos no primeiro ponto. Agora vamos aterrizar de vez. Vamos aterrizar de vez. Se cada um da sociedade é um neurótico, eu sou um neurótico também. Essa é uma grande descoberta. Que o próprio Freud fez. Sabe como ele descobriu isso? Ele trabalhava com os clientes naquela visão que ele era um médico saudável, lidando com um indivíduo problemático, doente. Quando o pai do Freud morreu, o Freud foi para o cemitério. Isso tem naquele filme Freud Além da Alma, que acho que muitos de vocês assistiram. O Freud foi até o cemitério, e quando ele passou pelo portão do cemitério, ele perdeu as forças na perna, caiu, desmaiou. Levantaram ele, e aí ele não conseguia dar um passo. Então ele saiu do cemitério, só que quando ele andou na rua, andou normalmente. Falou, mas não é possível. Eu estou andando normalmente. Aí ele voltou. Passou o portão, desmaiou de novo. Ele não conseguiu ir até o túmulo do pai. Mas aí ele fez uma grande descoberta. Eu também tenho sintomas neuróticos, histéricos, né? Na época ele estudava muito a histeria, como os meus pacientes têm. Então essa é uma grande descoberta. Então, 2 coisas para a gente aterrizar. Todas as pessoas são no mínimo neuróticas, eu também sou no mínimo neurótico. E é por isso que a gente faz psicanálise. Tem gente que diz assim, não, eu faço psicanálise didática. Eu sou são. Eu faço só para aprender. O próprio Freud disse, isso não existe. Você está se enganando. Você está perdendo tempo e dinheiro. Eu faço só para aprender, está perdendo tempo e dinheiro. Você vai ter que se descobrir mesmo, nas suas neuroses, no seu ódio, na sua inveja. Porque quando a pessoa vai para o processo psicanalítico, ela tem frases do tipo, nunca tive raiva na minha vida. Inveja só os outros têm, eu não tenho. Essa é uma pessoa que não tem a mínima consciência de si mesma. Claro que ela tem inveja. Claro que ela tem ódio. Claro que ela tem tristeza. Ela tem o que todo mundo tem, né? Só que ela não percebe. Então, o que a psicanálise faz? Traz uma grande consciência. Agora, qual a vantagem disso? Bom, vou descobrir que eu sou louco, e daí? A vantagem é que a gente começa a trabalhar com essa loucura. Então,
esse ponto de partida de Freud é o ponto mais importante para todos nós. E isso que assustou a sociedade. E outro susto que a sociedade recebeu na época foi quando Freud começou a falar de inconsciente. Mas aí a gente vai aqui dar uma sequência e vai falar sobre isso. Bom, Freud fez um modelo teórico que se chama metapsicologia. Ele usou esse termo como um paradigma, é o paradigma do Freud, a metapsicologia, é o modelo científico freudiano. Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, foi quem descobriu a questão dos paradigmas. Essa é a teoria da psicanálise e é um paralelo com a metafísica. Metafísica significa o seguinte: além, meta é além da física. Então, metafísica eram os estudos de Aristóteles que iam além da física. Então, tinha estudos de Aristóteles sobre física e estudos metafísicos. Então, quando o Freud fala de metapsicologia, ele está indo além da psicologia. Aí vocês vão dizer assim, mas o Freud já conhecia a psicologia na época dele? Sim, através de Wilhelm Wundt, que foi o primeiro psicólogo do mundo. E os dois trocavam correspondência nos laboratórios de fisiologia de Leipzig. Então, o Freud conhecia a psicologia, então ele queria ir além da psicologia, além da consciência. Vamos descobrir o campo do inconsciente. E desenvolveu a teoria do inconsciente. Bom, aonde vocês vão encontrar isso? Mas vamos tornar isso simples. Hoje eu vou falar o simples, para depois você ler e aprofundar bastante. Obras completas de Sigmund Freud, artigos sobre metapsicologia. É aqui que está a teoria dele. Aqui está tudo descrito. Em 1915, ele disse o seguinte, que a mente ela tem 3 dimensões. Ele viu a tridimensionalidade da mente, que são as perspectivas dinâmica, tópica e econômica. Dinâmica, conflitos internos. Tópica, instâncias mentais, regiões mentais. Quais são as nossas regiões mentais? E econômica, concentração de energia, catexia. Mas eu vou tornar isso aqui mais fácil, vamos simplificar. Vamos falar da perspectiva dinâmica. A nossa mente tem uma dinâmica, tem uma movimentação. Dinâmica em física é movimento. Mas qual é o movimento da mente? Por exemplo, um movimento do sadismo para o masoquismo. O que é sadismo mesmo? O que é sadismo? Isso. Eu tenho prazer em ver o sofrimento do outro. E vem de quem? Marquês de Sade. E o Marquês de Sade era um indivíduo que fez textos. Eu vou ser sempre muito elegante, né? No que eu falo. Se você nunca leu na vida Marquês de Sade, não perdeu nada, não precisa ler. Tá? Então é isso. Tá? Então há uma crítica nesse sentido. Ah, mas eu quero ler, pode ler, mas não vai acrescentar muita coisa. Porque vocês imaginam o seguinte, no texto dele, ele fala de ato sexual com uma criança enquanto mata a criança. Por que você vai ler isso? E vai daí para frente. Então é uma leitura horrorosa. Masoquismo vem de Mazor. E o Mazor, ele era um indivíduo que escreveu, por exemplo, A Vênus das Peles e outros textos nos quais ele tem prazer em sofrer. Então tem pessoas que têm mais prazer em sofrer e outras que têm mais prazer em atacar. Só que o masoquista é mais sutil. Ninguém gosta de apanhar mesmo, né? Ah, eu gosto de sair sangue. Não, eu gosto de quebrar o osso. Não, ninguém gosta. Mas gosta de falar depois que é vítima. Nossa, eu apanhei tanto. Ô, mas por que você não sai da tua casa? Pô, esse cara vai te matar. Não, mas eu preciso dele. Nossa, mas como eu apanhei. Ele é tão mal.
Sabe por que a pessoa gosta disso? Porque dá uma impressão que ela é boazinha. Ela não precisa ver problema nenhum nela. Convive com um loucão, toda a loucura está no outro. Projeta tudo. Olha que tranquilo, né? Então quem que é louca? Fulano. Eu não. Eu sou a vítima que apanho. Ainda apanho. Trabalho. Ele vem e me bate e eu não saio de casa. Por quê? Porque eu preciso dele, né? Precisa dele psicologicamente para projetar. Teve uma senhora, né? Ela não chegou a entender o que eu falei, mas eu tentei explicar para ela. Ela dizia assim, eu sabia que meu marido era alcoólatra, porque ela namorou com um cara, e sabia que ele era mulherengo. Todo mundo dizia, e eu sabia disso. Mas eu casei para tentar mudar ele. Aí eu falei, não foi por isso. Você casou para você ser a mulher boazinha, que sofre na mão do tipo horrível, né? Do grande algoz, e projeta tudo nele. Pronto. E ela passou a vida inteira gritando com ele, brigando com ele, e não se separando. Por quê? Porque ela queria esse mecanismo da projeção, né? Então, o masoquista, normalmente, não tem prazer em sofrer, mas tem prazer em falar que sofre. É aquela conversa, por exemplo, de meia-idade, quando uma pessoa fala assim, como é que você está? Eu estou bem, mas olha, o meu rim, ultimamente, não está funcionando tão bem. Né? Ah, mas você não sabe o que é doença. Doença é o meu fígado. O meu fígado está com uma esteatose lá, terrível. Olha, eu acho que eu estou caminhando para uma cirrose. E isso que é dor, você não sabe o que é dor. E vai e fica nessa curtição da doença, do problema. Então, o masoquista não é que ele gosta do sofrimento, mas ele gosta de se colocar no papel de vítima. Né? Escopofilia, que é o voyeurismo, né? Então, observação, né? Muitas vezes sexual. Exibicionismo. Amor e ódio. Então, nós circulamos muito entre o amor e o ódio. Né? Uma relação. Por isso que eu falo, atender casal é um grande desafio. Né? Então, por exemplo, quando o casal está bem nervoso, vamos supor, você chegou em casa, né? Vamos supor uma cena antiga, né? Essa cena cada vez está menos comum. Mas você está lá com a sua pastinha, ninguém usa mais pastinha, mas chegou em casa com a pastinha, né? Deixou no canto. E aí sua esposa se aproxima e ela fala assim, vamos conversar? Ai. Vai sair conversa? Não. Então vai ter uma briga daquelas. E difícil de administrar. Então, na verdade, a relação humana é de amor e ódio, e com a mesma intensidade. Você só consegue se desligar de uma pessoa se sair daqui e for para um campo chamado indiferença. Você só se separou de alguém se você é indiferente àquela pessoa. Ah, me separei há 10 anos e há 10 anos eu odeio. Nossa, como você gosta dessa pessoa? Que amor! Porque é na mesma proporção do amor que você tem ódio. Nossa, você não esquece mais dessa pessoa. Você ama muito. Então, a perspectiva dinâmica, e a palavra dinâmica vem da física, é a movimentação do psiquismo a partir dos conflitos internos. Agora, a mais importante de todas é essa aqui, perspectiva tópica do Freud. Primeira teoria tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente. E aqui, o Freud deu um outro susto nas pessoas. Ele disse, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Aí, na época, as pessoas começaram a conversar com ele, respondiam em artigos e tudo mais, falaram, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que nós somos os nossos maiores desconhecidos? É isso que você está falando? Exatamente isso. Eu não me conheço. Eu não sei a maior parte das coisas que se passa dentro de mim. Sei de alguma coisa, o campo da consciência é pequeno,
Mas a maior parte das coisas eu não sei. Por que eu vou fazer psicanálise? Para descobrir esse campo do inconsciente. Para descobrir as verdadeiras motivações. A minha maldade, a minha loucura, isso que eu vou descobrir. E como essas questões se estruturam no meu inconsciente. Segundo a teoria tópica, id, ego e superego. Id, polo pulsional da personalidade. O id é da onde vem todas as pulsões. Não é bem instinto, é pulsão, né? Vem do termo trib, né? Como eu estava conversando há pouco, né? Então, eu tenho pulsões, que são vontades. O Lacan vai chamar de desejo. Então, eu tenho tudo isso. Aí eu tenho um superego, que é uma introjeção das exigências externas, que vai fazer toda uma censura, vai fazer todo um corte de uma série de vontades e desejos meus. E o ego defende a totalidade da pessoa. Id, ego e superego, só essa teoria aqui, você já consegue entender toda a movimentação psíquica da pessoa. Vamos fazer um pequeno exercício aqui? Por exemplo, você hoje, você quer comer um bolo de chocolate, aquele pedação. Aí vem uma ideia dentro de você, mas eu preciso emagrecer. Cadê o id e cadê o superego? O id, na vontade de comer o bolo. O superego, você tem que emagrecer. E aí o ego surge como? E vai fazer o seguinte, esse pedacinho pequeno vai fazer o seguinte, uma mediação. Hoje eu não quero nem saber, eu estou o dia inteiro assistindo aula, eu vou comer 2 pedaços. Né? Não, eu vou comer um pedaço fino. Então, essa deliberação é o trabalho do ego. Então, essa é a dinâmica da mente a partir da segunda teoria tópica. Perspectiva econômica. O termo é interessante, né? Porque todos os termos são realmente termos da economia, mas são termos que falam da movimentação de energia. Nessa questão do bolo, eu vou pedir um exemplo para vocês, né? O que seria um investimento? Nessa questão do bolo, nesse exemplo do bolo, exatamente nesse exemplo, o que seria um investimento? Dá um exemplo. Então, o investimento é o momento que eu tenho a vontade de comer o bolo. O investimento é isso. Aquele momento que eu estou com vontade de comer o bolo. O que eu vou fazer depois é daqui a pouco. Mas o investimento é minha vontade. Surgiu a vontade, isso é investimento. Desinvestimento. O que seria um desinvestimento? Dá um exemplo de desinvestimento. Como é que seria? Então, você vai decidir ou não comer ou comer menos. Mas aqui, o desinvestimento vai caminhar muito para uma negociação que você vai comer menos, ser mais comedido e tudo mais. Porque aqui temos o contra-investimento. O que é o contra-investimento? Vamos pegar o exemplo do... Como seria o contra-investimento nessa história do bolo? O contra-investimento é uma atitude completamente contrária. Eu não vou comer bolo nunca mais na minha vida. Esse indivíduo, fazendo isso, ele vai ser um viciado, ele vai ser um dependente de bolo. Vai ser um chocolatra, por exemplo, se é por chocolate. Porque o contra-investimento é uma decisão muito forte no sentido contrário. Mas que eu posso não sustentar. E, finalmente, o superinvestimento. O que seria o superinvestimento? Vamos pegar um exemplo. Vocês estão acertando em todos os exemplos, mas eu só estou aprimorando um pouquinho. O que é o superinvestimento?
Nesse exemplo do bolo. Vamos lá. Vamos chutar o pau da barraca, vamos comer todos os bolos que eu quiser hoje. Pronto. Esse é o superinvestimento. E toda essa movimentação acontece a partir de uma energia sexual, e vamos entender esse sexual aqui. Muito mal compreendido. Tem gente que fala assim, eu não gosto do Freud porque o Freud só fala de sexo. Não, não é bem assim. Essa energia sexual é o seguinte, é a libido. Libido é a energia que vai surgir justamente das pulsões do id. Então, a energia de comer o bolo vem daqui. Então, é uma energia sexual que ele chama de libido. Catexia, quantidade de energia envolvida no processo, processos mentais de fortalecer, diminuir ou reprimir as pulsões. Bom, então vimos, em síntese, a teoria do Freud. A teoria do Freud é basicamente essa. Vamos ver uma síntese da teoria da Melanie Klein, que enriquece muito para a gente o trabalho psicanalítico, né? Psicanálise da criança e do adulto. Tem um livro bom desse autor aqui, Phyllis Grosskurt, que escreveu o livro O Mundo e a Obra de Melanie Klein, da editora Imago. Nascida em Viena, em 30 de 3 de 1882. Em 1982, ela faz o livro Psychoanalysis of Children, a psicanálise da criança. E aí que ela vem com conceitos maravilhosos. Fantasy versus fantasy, que é o seguinte. Olha que coisa interessante. A criança, para entender o mundo, o que ela faz? Então, por exemplo, você tem um filho, ele está com 4 anos de idade. Como é que ele entende o mundo que o cerca? Teu filhinho lá, 4 anos de idade, como é que ele vai entender o mundo que o cerca? O que ele faz para entender o mundo? Ele vai estudar física? Acho que vai para outro caminho, normalmente. Ele pode até estudar física, mas uma física bem básica, né? O que ele faz? Ele vai brincar e ele vai usar, a partir da brincadeira, a imaginação, a fantasia. Qual que é a grande descoberta da Melanie Klein? A criança, para entender o mundo, fantasia o mundo. Só que nós passamos a vida inteira em fantasias. Fantasias que se expandem, mas continuam sendo fantasias. Nenhum de nós tem a realidade na mente. Tem um mapa da realidade. E esse mapa da realidade é uma fantasia que vai se expandindo. Só que existem as fantasias inconscientes e as fantasias como devaneio consciente ou pré-consciente. Fantasia como devaneio é imaginar ganhar na Mega Sena. Que, aliás, recentemente teve uma suspeita que o prêmio não foi justo, etc., que desviaram. Bom, mas isso no Brasil não acontece, então não se preocupem. Ok. Então, fantasia é o devaneio consciente. A fantasia com pH é o processo inconsciente. São as fantasias que eu tenho e nem me dou conta que tenho. E nem me dou conta que é um campo de fantasia. E isso, ela começou a estudar o psiquismo da criança a partir da fantasia e descobriu que o adulto é uma criança que cresceu e que continua com fantasias. A simplicidade dos brinquedos permite a expressão das fantasias. Então, enquanto a criança está brincando, ela está conversando com a criança, ela manifesta as fantasias. E aí que temos as duas personalidades que eu falei, esquizoparanoide, que usa mais a projeção, e a personalidade depressiva, a introjeção. Só que aqui vamos raciocinar em termos da teoria dela. Qual é o problema da pessoa ser muito projetiva? Qual que é o problema
Tem uma pessoa que é muito esquizoparanoide, é muito projetiva. Qual que é o problema disso? E daí? O que acontece com essa pessoa? Não assume as culpas. Exatamente. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, se eu for muito projetivo, eu não vejo nada em mim. Evolução na minha vida? Pequena. Vou evoluir muito pouco. Eu vou ser sempre um cara igual. Porque eu não mudo nada em mim. Porque eu acho que é o mundo que tem que mudar e não eu. Né? Qual que é o problema agora? Agora é mais sutil. Qual que é o problema da pessoa ser introjetiva demais? Olha, agora é mais difícil responder. Qual que é o problema? A pessoa é introjetiva demais. Oi? Na posição de objeto? Então, sim. Mas, argumenta mais, dentro dessa linha. Como é que essa pessoa, ela realmente acha que todo o erro do mundo está nela? Ela realmente acha que na última briga de casal, a culpa foi totalmente dela. E fica com aqueles raciocínios. Se eu fizesse alguma coisa diferente, o fulano não meteria a mão na minha cara. Fui eu que falei alguma coisa que o ofendeu e por isso ele me deu um tapa. Então é a pessoa que sempre acha que ela é errada. Então ela não tem uma visão de ver o erro do outro. Às vezes quem está errado é o outro mesmo. Então por isso que chegar nesse meio termo que você está buscando é o que a gente precisa. Às vezes eu preciso projetar e entender que o erro está fora. Às vezes eu preciso entender que o erro está em mim. E ter muito equilíbrio, né, nessas posições. Bom, agora vamos pegar o desafio mesmo, para valer. Agora é desafio para valer. Vamos entender Jacques Lacan? Lacan fácil. Vamos fazer isso? Vamos finalmente entender esse cara que parece que é impossível da gente entender. E olha que o que eu estou falando aqui, eu demorei muito, mas muito tempo para entender um pouco, porque eu lia Lacan e não entendia nada. Agora, estou bem acompanhado, porque uma vez o Heidegger leu Lacan e disse, esse homem é incompreensível. O Heidegger. Vocês imaginam a complexidade que é o texto do Lacan. Né? O Heidegger, vocês sabem, foi o maior filósofo do século XX. Né? Então, vamos partir disso aqui. Tudo em filosofia começa em Platão. Mas nós não vamos ficar aqui horas e horas falando. Nós vamos falar rapidamente. Qual a questão chave da filosofia? A chave da filosofia é essa aqui. Platão diz assim, existe uma essência, que é o mundo das ideias, mas o mundo das ideias não é o mundo dos conceitos. É o mundo da essência que transcende o mundo sensorial. Então as ideias não são tangíveis. Por exemplo, antes de se fazer essa cadeira, existe uma ideia da cadeira. Então ele falava, existe uma essência no mundo das ideias e existe uma existência ou manifestação que é a aparência sensorial. Então, o mundo, como aparece para a gente, é muito enganoso. O mundo sensorial é um mundo enganoso. Essa é a ideia básica do Platão. Então ele dizia, existe uma realidade que transcende a realidade sensorial. Essa é a questão básica de toda a filosofia. E quem traz numa frase essa questão toda, claro que uma frase que trabalhou isso de uma outra maneira foi o Shakespeare. Hamlet pega a caveira e diz assim, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Ser é essência, não ser existência. Nós vivemos uma existência pouco verdadeira, pouco essencial, muito artificial. É isso que Platão queria dizer.
Lembram da alegoria da caverna do Platão? Todos nós estaríamos numa caverna, nós receberíamos luzes, mas nós só veríamos as sombras. É isso que seria o nosso contato com a realidade. Então, a partir dessa reflexão de Platão, começa toda a filosofia, né? Vamos para os filósofos atuais. Lacan vai ter o seu famoso real, imaginário e simbólico, né? Já viram esses termos aqui? Real, imaginário, simbólico? Vocês devem ter visto em algum lugar. Tá? Mas é o seguinte. Nós vamos entender o que é o real, o que é o imaginário, o que é o simbólico. Platão dizia que existe uma essência versus uma existência. Que nós vivemos uma existência falsa. Uma existência que não está em contato com a verdade, com os verdadeiros valores da vida. Santo Agostinho pega toda essa questão de Platão na patrística, que vem de padres, São Tomás de Aquino na escolástica, que vem de escola, até chegar nesse autor aqui, Kant. Então vamos aproveitar e definir um ponto de Kant para chegar em Lacan. Caminho fácil, né? A gente primeiro define o Kant para depois chegar no Lacan. Mas vamos tornar isso fácil. Kant vai dizer o seguinte: existe realmente o númeno, a essência, só que o Kant coloca como incognoscível. Então, na minha opinião, eu gosto mais da opinião do Platão. Eu acho que é cognoscível, mas o Kant colocou como incognoscível, que é um pensamento que todos nós temos. Na atualidade, vou falar uma frase que a gente nem sempre se dá conta. Às vezes nem se dá conta quem é Kant, né? Mas vamos dizer assim. Todos nós somos kantianos, mesmo que não saibamos. A nossa civilização atual está toda enraizada em Immanuel Kant, nesse raciocínio aqui. Tá? E o Kant diz, e tem um fenômeno que é a manifestação, que é a existência, e isso aqui a gente tem contato. Então daqui vem fenomenologia, existencialismo e várias correntes da filosofia. Em síntese, tá? Bom, fomos para Kant para chegar finalmente em Lacan. Olha, eu vou falar uma frase dificílima e a gente vai conseguir decifrar essa frase do Lacan. Vocês vão ver. Então, real, imaginário, simbólico. Hegel, em sua fenomenologia do espírito, espírito em alemão é Geist, né? Então, fenomenologia do espírito, a mente humana em si é o real. Todas as coisas em si são o real. Então, o que é o real? É a coisa em si, que o Kant falava, é a essência. Só que o Kant disse, é incognoscível, então por isso que o Lacan sempre vai dizer, o real é incognoscível. A coisa em si é incognoscível, a essência é incognoscível. Tudo bem? Vamos para frente. Se projeta para fora de si e se conhece pelo outro, que é o para si, que é o imaginário. Então é o seguinte, eu não posso me conhecer diretamente, aí eu vejo o outro, né? Que se torna outro com A maiúsculo, em si, para si, simbólico. Então é o seguinte, eu olho para o mundo fora e imagino o mundo fora e chego a algumas conclusões. É isso. Que é o caminho do conhecimento. Nós buscamos o conhecimento fora. Então, essa é a chave para entendermos real, imaginário e simbólico, a tópica lacaniana. E a partir deste autor é que nós vamos decifrar Lacan. Por Hegel é que nós vamos decifrar Lacan. Então, em si é tese, para si antítese, em si para si, síntese. Só que aqui é em alemão. Em alemão é em si para si. Então, tese, antítese e síntese. Então, real é a coisa em si. Imaginário sou este eu, a coisa em si, imaginando o mundo, olhando para o outro. E o simbólico são todas as conclusões que eu chego.
e basicamente linguísticas, porque a minha inteligência é linguística. Tá? Antes que eu tenha inteligência linguística, eu tenho inteligência imagética, mas a minha inteligência é linguística. Bom, agora que vocês entendem tudo de Lacan, vamos para outro autor. Bion. Bion, ele vai trazer... Então, aqui eu vou só falar de algumas conexões, né, com Bion. Eu assisti uma apresentação do Bion na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, em 1979. Meu pai que me levou lá e tudo mais, e foi inesquecível, né? E aí o Bion, ele tinha um jeito de fazer as apresentações que ele contava uma história e emendava na outra. Ele ia emendando histórias. Tem livros como Uma Memória do Futuro. Se o futuro ainda não aconteceu, como é que você pode ter memória do futuro? Mas ele vai explicar isso lá no meio do livro. Bom, nessa apresentação, eu me lembro de um momento que tinha um tradutor, e como o Bion só dava aula falando de metáforas, o tradutor teve um momento que traduziu, o Bion falou monk, que é monge, e o tradutor traduziu como se fosse monkey, macaco. E aí deu aquela leva geral, todo mundo dizendo que estava errado, e o Bion continuou com a história. Ele falou, mas existem os monges macacos. Lá no Japão, existem os macacos que são como monges, eles ficam em meditação. E continuou na história, como se nada tivesse acontecido. Então, Bion... E a minha mãe, a Valtraud de Zellner-Kepp, foi tradutora de outras apresentações do Bion na cidade do Rio de Janeiro, né? Por outro lado, meu pai, Norberto Kepp, foi um estudioso da obra bioniana, afirmando em seu livro Psicanálise da Sociedade que a psicanálise integral é um prosseguimento da psicanálise de Freud, Klein e Bion. Então ele dizia, bom, meu trabalho é nessa sequência, Freud, Melanie Klein e Bion, sempre tendo Freud como base. E Wilfred Ruprecht Bion buscava as transformações além da conscientização, né? Então, Bion dizia, a psicanálise não para na conscientização, ela busca uma transformação do ser, né? Deixa eu só ir aqui adiante. E Bion se destacou muito no trabalho com grupos, que é um outro desafio, né? E ele dá algumas recomendações, né? Vamos dizer assim, eu vou colocar uma situação bem complexa, só para a gente refletir em termos bionianos, né? Você está fazendo um grupo de psicanálise, tem uma pessoa do grupo que assume a liderança e começa a desafiar você. Como é que você faz? Qual que é a melhor reação que você pode ter? Ó, de novo a questão. Você está dirigindo, você é o psicanalista do grupo. Surgiu um líder no grupo que te desafia o tempo inteiro. O que você faz? Oi? Além da morte? Pode ser uma solução, né? Expulsa do grupo. Que mais? Que mais você pode fazer? Oi? Sim. E como é que você vai fazer isso? Quer dizer, esse cara, você abre a boca assim, você fala assim, olha, eu vou falar de psicanálise. Ah, mas você não entende nada do assunto. Cala a boca. Como é que você faz a mediação com um cara que está assim? E está liderando, e o pessoal está gostando, o pessoal está fazendo assim. O que você faz? Sim. É provável que essa hostilidade, num determinado momento, ela seja convidada a se retirar.
Uhum. Então, mas o Bion ele vai dizer o seguinte: formou essa liderança, deixa, porque a sua força não é enfrentar essa liderança. A sua força é dar sustentação do grupo para que o processo grupal aconteça. Vai chegar um momento que alguém vai dizer para esse cara: não, mas eu quero ouvir ele falar. Ele é o psicanalista aqui, eu quero ouvir ele falar. E o próprio grupo vai começar a confrontar com ele. E vai questionar essa liderança. Olha, você fala tanto que eu não estou ouvindo o psicanalista falar. Eu quero ouvir, mas ele fala: eu estou pagando para isso. Eu venho aqui e pago para isso. E não para te ouvir. Então, começa toda uma dinâmica e você vai acompanhando toda essa dinâmica. Então, o que o Bion sugere é o seguinte, e ele é um grande mestre para lidar com grupos, né? E é uma situação de uma complexidade tal que tem momentos que você pode até desligar a pessoa, claro. Se ela vem falando palavrões, coisas inadequadas, sim. Mas nesse caso de um confronto, não. Você vai mostrar a sua força não confrontando, deixando o grupo levar a situação, né? Estou até meio perdido no tempo. Quanto tempo eu tenho mais? Bom. Quanto? 15? Tá bom, só para eu marcar o tempo. Então, para tratar dos neuróticos de guerra, Bion passou tanto pela Primeira Guerra Mundial quanto pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi militar na guerra. E ele entende que aprendeu muito com isso, né? Não no sentido de matança, porque não tem sentido isso, né? Mas no sentido de liderança, de ações, né? E ele, desde a Primeira Guerra, foi um grande líder, né? E para trabalhar com esses neuróticos de guerra, Bion elaborou os grupos sem líder. Justamente porque na época da guerra, as pessoas iam... Primeira Guerra Mundial. Aí começou a se falar de neurótico de guerra. Eu falei para vocês que a minha mãe, em Viena, ela ficou... tanto na Segunda Guerra Mundial, ela era uma enfermeira. Então ela falou assim: André, você não passou por isso, mas eu quero que você reflita sobre a seguinte experiência. Ela estava como enfermeira na Cruz Vermelha. Ela foi atender uma pessoa aqui nesse canto. De repente ela vem para cá e cai uma bomba e ela vê a pessoa que ela acabou de tratar explodindo. Ela falou: olha, essas experiências de vida terríveis ensinam muito sobre como é o ser humano, como é a vida. Ensina coisas assim muito fortes, né? E às vezes a gente não quer ouvir muito isso, mas é muito importante a gente saber até onde vai a problemática humana, a loucura humana. Nós nos matando o tempo inteiro. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi isso. E ele recebia o soldado que às vezes foi na guerra e voltava, tinha alguns que voltavam assim. Voltavam com um tremor contínuo. Incapacitante, eles não conseguiam nem trabalhar, nem fazer nada. Às vezes ele tinha que resolver o problema desse cara para ele, na sequência, voltar para a guerra e morrer. Então era essa situação, uma situação extrema, né? A guerra é uma situação extrema. Então, aí que ele fez o grupo sem líder, para que surgissem as lideranças, sejam elas como fossem. E o próprio grupo resolvesse a liderança que surgiu. Então, para falar daquele caso que a gente estava conversando aqui, o Bion empurrou o problema para o grupo. O problema desse cara que está me desafiando não é meu, é de vocês.
Vocês querem um cara que desafia o tempo inteiro e que não deixa o grupo funcionar? Problema de vocês. Ele jogou o problema para o grupo. Isso é grupo sem líder, né? Você joga o problema para o grupo e o grupo encontra uma solução. No início do ano de 1948, Bion organizou seus grupos terapêuticos. O estudo dos grupos permite aumentar a compreensão da situação analítica. A cooperação no grupo é consciente e a valência é inconsciente. Então, ele faz uma descoberta genial. Existe um inconsciente grupal. O grupo mesmo não se dá conta, mas o grupo faz. Por exemplo, tem dia que... Eu trabalhei muitos anos em São Paulo com grupos, né? Tem dia que você percebe que o grupo não quer fazer análise. Tem dia que você percebe que o grupo está um pouco hostil. Tem dia que você percebe que o grupo está disperso. Então, você vai acompanhando essa dinâmica do grupo e você pode falar sobre isso. Olha, acho que hoje vocês estão um pouquinho dispersos. Olha, acho que hoje vocês não estão muito afim de fazer análise. Para dar uma consciência para o grupo. Não no sentido de censura, mas no sentido de conscientizar o grupo, né? E aí, finalmente, Donald Woods Winnicott, né? Que é o quinto paradigma da psicanálise. Estou falando dos paradigmas mais conhecidos da psicanálise, que a ciência mais respeita. Então, ele nasceu em 7 de abril de 1896, na cidade de Plymouth, na Inglaterra, United Kingdom, especializado em pediatria. Ingressou em 1923 no Hospital Paddington Green Children's. Trabalhou por 40 anos como pediatra, psiquiatra infantil e psicanalista. Fez a sua análise didática com James Strachey e depois com Melanie Klein. Desenvolveu o grupo intermediário. Porque na Inglaterra tinha um problema sério, né? A Melanie Klein tinha um grupo dela, a Anna Freud tinha um grupo dela, e as duas se guerreavam na Sociedade Britânica de Psicanálise. Enquanto as bombas da Segunda Guerra caíam fora lá da Sociedade Britânica, as duas lá brigando, cada uma pela sua teoria. E a Anna Freud defendendo a teoria do pai. Então, no Instituto Psicanalítico Britânico, né, havia os freudianos ortodoxos e os kleinianos. Winnicott enfatizou aspectos do meio. Winnicott dizia, dá para a gente fazer uma conciliação entre Melanie Klein e Freud. E aí a ideia dele, essa ideia é interessante. A criança nasce indefesa e desintegrada. E a mãe vai fazer holding, que nós traduzimos para o português como sustentação. E esse holding, né, é algo muito importante, esse holding da mãe, porque é uma sustentação afetiva e fisiológica, muito mais afetiva, e é a partir dessa sustentação que a criança integra os estímulos. Ou seja, a mãe não pode ser a mãe ideal, mas a mãe suficientemente boa, como ele fala. Aqui eu vou colocar de novo uma questão para vocês. De novo, aquele seu filho tem 4 anos. Tá? E hoje ele está bravo. E ele está bravo e está te ofendendo. O que você faz? E agora? O que você faz? Está bravo, está te ofendendo. Mas te ofendendo assim como criança. Você é um chato. Chato. Ou chata. O que você faz? E agora? Oi? Esperar a raiva passar. Mas o que você faz na hora? O que você fala? É uma boa fala. Então, essa é fala de mãe. Porque a mãe, ela vai suportar a agressividade do filho. E vai continuar amando o filho.
Eu atendi também uma senhora, ela era mãe de um rapaz que estava preso, acho que vou denunciar a minha idade quando falar isso, no Carandiru, quando existia, foi demolido, não existe mais. Mas ela chorava pelo filho. E dava para entender aquele choro, porque a mãe continua amando o filho entrou nas drogas, a mãe continua amando, e tenta recuperar o cara. O filho está na bandidagem, a mãe continua amando esse cara, e tenta recuperar. Então, nós precisamos fazer um holding em que sentido? Nos 2 primeiros anos é a mãe que faz. Eu vou acolher meu filho, mesmo nos momentos de agressividade, mesmo nos momentos que ele tem ódio para mim. Por que isso é importante? Acolher o ódio do teu filho. Olha aí, por que isso é importante? Por quê? Você está acolhendo o ódio do teu filho. Ele está falando, você é uma chata e você não está ficando com raiva, não está dando bronca nele. Por que isso é importante, acolher o ódio do seu filho? Por quê? Porque é um gesto de confiança. Eu vou falar tudo que eu sinto com quem eu confio. E quem eu confio é minha mãe. E se eu posso falar tudo o que eu estou sentindo, tudo o que está passando dentro de mim, e essa pessoa me acolhe, aí ela está fazendo o holding. Então o holding basicamente é essa sustentação que a mãe nos 2 primeiros anos de vida faz, e depois o pai também pode fazer. E segurar a onda, quer dizer, o holding é segurar, é sustentar essa criança, mesmo nos momentos de agressividade, mesmo nos momentos de desespero, você segura a onda da criança. Com isso, a criança consegue integrar a representação de si mesma. O sentimento de amor da mãe forma um ego saudável na criança. É claro que a mãe vai colocar limites também. Não é que vai amar e deixar fazer o que quer. Vai colocar limites, mas sempre com amor. E a sustentação bem-sucedida traz uma sensação de continuidade existencial na criança. Deixa eu só ver aqui, tem... Mal-sucedida, sensação de ameaça. E aqui o Winnicott tem uma teoria muito interessante, que eu acho que se a gente entender bem, vai trazer uma transformação importante na vida de cada um de nós. Ele fala de verdadeiro self e falso self. Talvez você já tenha ouvido falar desse verdadeiro self e falso self. Na verdade, quem falou primeiro de self foi o Jung, né? Então, seria uma instância além do ego. Mas o Winnicott vai falar de verdadeiro self e falso self no seguinte sentido. A primeira pergunta vai ser fácil, a segunda mais difícil. Por que a gente precisa se desenvolver em verdadeiro self? Verdadeiro self é a verdade, a honestidade, a amizade, tudo que tem valor essencial e verdadeiro. Por que a gente precisa desenvolver o verdadeiro self? Essa é mais fácil. Por quê? Por que eu preciso ser realmente amigo dos meus amigos? Por que eu preciso falar dos meus sentimentos para determinadas pessoas? Para que tudo isso? Qual a importância disso? Tornar agradável a convivência. Mas não é disso que é feita a vida? A vida não é para isso? Para a gente viver o verdadeiro amor, o verdadeiro afeto? Então, o verdadeiro self, vocês vão conseguir ter com algumas pessoas na vida. Com um grande amigo. Se você tem um vínculo bom com um psicanalista, ele pode ser essa pessoa que você vai desabafar e vai falar na confiança. Um padre que você vai se confessar e ele te ouve na confiança. Então, os vínculos de verdadeiro self são com poucas pessoas.
Agora, a pergunta difícil. Por que você precisa desenvolver o falso self? E aqui tem sutilezas e mais sutilezas. Por quê? O falso self é a máscara, né? O que o Jung chamava de persona. Por quê? Para conviver e por quê? Para conviver por quê? Dá um argumento a mais. Por quê? Para ser aceito, sim. Agora, para conviver por quê? Oi? Para se proteger. Eu, particularmente, gosto muito, né, de algumas mensagens, né, do nosso amado Mestre Jesus, né? E ele tem uma frase que sintetiza tudo isso, que é a seguinte: sejam mansos como as pombas, mas espertos como as serpentes. Então é o seguinte, eu preciso desenvolver meu verdadeiro self para me defender nessa sociedade. Senão eu não tenho defesa. E um exemplo que eu gosto de dar, né? Traficante tem em São Paulo, aqui não deve ter, né? Vamos supor que tem um amigo seu traficante. Aí vai ter a questão. Quer dizer, não é tão teu amigo, é conhecido. Você sabe que o cara vive por lá, ele te conhece por nome e só isso. Mas ele chega assim na esperteza e fala para você: escuta, estou precisando aí de uns 5 mil, arruma para mim, você é rico. Ou você é rica. Eu vou dar a resposta errada e depois a resposta certa. Resposta errada: você é um traficante, filho da mãe, não vou te dar dinheiro porcaria nenhuma. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai sorrir. Ele vai sorrir. E depois vai atrás de você e vai dar cabo de você. Então, não é a resposta certa. Eu estou lidando com um traficante. Qual que é a resposta certa? Cara, te adoro. Gosto muito de você, mas eu estou no vermelho, estou pior que você. Eu até ia pedir um para você. Porque você, eu acho que você tem mais dinheiro que eu. Eu até ia pedir um para você, mas gosto muito de você, você é meu chapa, mas olha, estou no vermelho, não tenho como. Pronto, a resposta certa. Então, é essa esperteza de serpente, essa esperteza defensiva que a gente precisa desenvolver. Então, quando o Winnicott fala de verdadeiro self e falso self, são lições de vida muito importantes para a gente, né? Então, a preocupação materna primária ocorre nos últimos meses de gestação e primeiras semanas após o parto. Mãe suficientemente boa, criança desenvolve um self saudável, genuíno, o verdadeiro self. Criança, senso saudável de onipotência, naturalmente é frustrado com o tempo. E a mãe serve como um ego auxiliar para desenvolver na criança o self verdadeiro, o verdadeiro self. Se houver uma falha na proteção, a criança se sente ameaçada e fabrica o falso self. É uma casca de proteção que encobre o self verdadeiro. Então, todos nós temos o falso self, mas precisamos dele para nos defender em sociedade. Lá em São Paulo, eu lido com empresários assim muito bem-sucedidos e tal, e tal, e tal. Um deles me disse assim: olha, você não imagina como é que são as nossas reuniões. É um pega para capar. É um querendo arrebentar com o outro. Mercado financeiro. A gente só fala palavrão. E aí eu falei para ele: e você, como é que tem sido? Eu nem sei o que fazer, eu fico quieto. Eu falei assim: no meio de tigres, não pareça um coelhinho. Você tem que pelo menos parecer um tigre. Você pode não ser, mas você tem que parecer. Aí você vai lidar direito com eles. E isso que é o falso self. Eu preciso ter uma estrutura defensiva para lidar com a sociedade de uma maneira que eu me defenda nas várias circunstâncias. Porque eu vou ser
bastante atacado pela sociedade, não é uma sociedade que vive só no bem, mas eu vou saber como sair de cada situação, né? E vamos fazer o seguinte, acho que estamos quase no fim, deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, eu só quero deixar uma mensagem final. Essa mensagem final está na apostila de poesias que eu dei de presente para cada um de vocês. E aí é uma tentativa de ser poeta, não é poesia mesmo, né? É uma tentativa, né? Mas eu achei que a última ficou interessante. Então eu gostaria simplesmente de falar essa poesia para deixar uma mensagem aqui final. Planta atrevida, feita para um grande amor. O misterioso destino comandando uma linda história, que é mais linda por ser uma história vivida. Cheio de mistérios e cheio de descobertas, é um amor que nasce da vida, como uma planta atrevida, que exige o seu lugar ao sol, que quer crescer e o seu atrevimento parece incomodar aos outros. Atrevida porque quer viver o amor. Atrevida porque acredita na beleza e no êxtase. Atrevida porque exige o seu lugar. Esta planta atrevida fincada em nossas vidas. Ela está aí e é como uma criança que exige o seu espaço. Ela não pensa, ela só sente e quer. Que incômodo para muitos tanto atrevimento. No entanto, ela está aí, respirando, vivendo, querendo se emocionar, querendo os encantos da vida. Quanta beleza e quanto atrevimento. Que planta atrevida, que faz a natureza ceder e ganha o seu lugar ao sol. Uma tentativa de poesia. Bom, obrigado e ficamos...